Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o professor Sidney Pontes, da Escola de Música Valtel Branco, em Paranaguá. E vamos para a aula 2 de violino, né? A turma iniciante. Bom, o foco dessa aula, pessoal, é na técnica de arco, né? É no arco. Nós começamos a falar sobre o arco na aula passada, né? Porém, nesta aula nós iremos intensificar, nós iremos prestar mais atenção nesse aspecto que é o arco, né? E qual a importância dele para o violino. Bom, uma coisa muito importante, pessoal, que eu quero deixar claro para vocês é que a técnica de arco, a forma, a maneira que você pega no arco e que você utiliza, ela é determinante para tudo o que vem depois. Então, se você quer ser um músico profissional, né, eu não sei qual que é o teu objetivo final, né, tocar assim só por hobby ou tocar profissionalmente, mas você tem que dominar isso aqui, que é a técnica. Então, você tem que ter a consciência de que você precisa dominar o teu arco, tá? A segunda coisa que a gente vai falar é como o violino ele se insere dentro dos diferentes meios, né, de orquestra ou em meios populares, né, como bandas, como grupos musicais diversos, né. Bom, são esses dois aspectos que a gente vai conversar hoje. Em primeiro lugar, falando sobre o arco do violino, né, antes da gente pegar nessa ferramenta que se chama arco, a gente vai prestar atenção na nossa mão. A nossa mão, ela tem que ter uma leveza muito grande, né? Então, os nossos dedos, eles têm que funcionar como se fosse uma espécie de uma mola, assim, um amortecedor. Esse movimento aqui, ó, que você está vendo, ele tem que ser muito suave e tem que existir. Então, um dos exercícios de fixação é você fechar os dedos e abrir. Fecha e abre. Fecha e abre. Especificamente, preste atenção no polegar, porque o polegar ele vai se contrair e vai se estender. Contrai, estende, contrai, estende. Isso vai acontecer na técnica de arco. Isso vai acontecer quando você estiver utilizando o arco, tá? Então, a maneira de pegar no arco nós já aprendemos na aula passada. Então, hoje eu quero focar só no movimento. Esse movimento tem que existir, amortecimento, tá? Então, você inicia passando o arco com o dedo polegar, né, desta maneira, friccionado aqui, e ele vai estender e vai reter. Estende, retém, estende, retém, estende e retém. Então o dedo polegar é muito importante nesse trabalho. Ele fica meio escondidinho, mas ele é muito importante. Então, passando o arco na corda lá, o que a gente tem? É interessante que a gente consiga realizar, né, um som. É interessante que a gente consiga obter um som que ele seja contínuo, que ele não tenha interrupções, né? Então a beleza do instrumento
Então a beleza do instrumento vai vir a beleza do som vai vir nesse sentido. Um som linear, um som sem interrupções, a princípio, né? Claro que nós não estamos falando aqui sobre vibrato, nem sobre essas questões relacionadas às maneiras de tocar o violino, né? Estamos falando em produção sonora. Então a produção sonora, a princípio, ela tem que ser linear, tem que ser clara e nós temos que conseguir ouvir, né? Então, novamente. Um exercício muito válido que você deve realizar é passar o arco na corda bem devagar. Esse é um exercício básico, padrão de exercício para produção sonora, né? Claro que aí você pode começar a variar. Comece pensando em notas de 4 tempos, né? Para baixo e cima, em todas as cordas, começando pela corda Lá. E um fator muito importante é que o nosso cotovelo ele tem que acompanhar, né, a estrutura das cordas. O espelho ele não é plano, né, ele é curvado. E o cavalete ele funciona da mesma maneira, né, ele é curvado. Então é exatamente por isso que a gente tem que erguer o nosso cotovelo conforme a gente toca uma determinada nota. Então, se a gente está tocando a nota Mi, então a gente está próximo, o cotovelo, nosso cotovelo apontado para baixo, próximo do corpo. Se a gente está na corda Lá, então a gente ergue um pouquinho o nosso cotovelo, né? Então a gente está em outro plano já, né? Se a gente vai para a corda Ré, erguemos um pouquinho mais. E por fim, na corda Sol, erguemos um pouquinho mais. É importante, aluno, que você preste atenção, né, em todos esses aspectos relacionados à técnica de arco. Uma coisa que é válido você prestar atenção e você tentar fazer também, se desafiar, é não abaixar a mão esquerda, né? E tentar fazer o mesmo exercício, só que com a mão esquerda abaixada. Então, por que eu peço isso? Porque a nossa mão esquerda ela não tem função de sustentação de peso, não sustenta o peso do violino. Ele encaixa no queixo, no ombro, né? Outro aspecto importante, os nossos ombros têm que estar eles devem estar sempre retos, não erguidos, tá? Quando você ergue um dos ombros, né, para compensar alguma falha técnica, você só adquire vícios negativos e consequentemente dores musculares, tá? Então, preste bem atenção na postura corporal. Pensando, né, no movimento fluido, né, nos dedos que devem ser maleáveis, que não devem ser tensionados, esse movimento você nunca faça. Esse movimento,
reto, como se fosse um robô, exclui isso do teu estudo, né? Pense em movimentos sempre fluidos, assim, ó, nesse tipo de movimento. E essa é a técnica de violino, de arco, né? Uma outra observação, né? 90% do movimento vem do teu pulso e dos teus dedos. O teu antebraço, o teu braço, eles mexem, porém muito pouco, né? Com relação ao pulso e com relação à sua mão. Então a gente tem que pensar também nisso quando está fazendo exercício. Então, para você que está começando agora, vale muito a pena você tocar na frente do espelho para ver se você está passando o arco reto. E pensando também nesse movimento fluido, né? Bom, então o que eu quero que vocês façam durante essa semana, né? Eu quero que vocês consolidem essa técnica de arco, eu quero que vocês se apropriem do arco. Então a lição de casa que fica para vocês realizarem movimentos na frente do espelho, né? De um espelho mesmo, né? De casa, de tal forma que você consiga perceber a fluidez do arco e de forma que você consiga perceber a produção sonora, né? Então você vai focar apenas em notas longas, tá? Então são esses aspectos que a gente busca: fluidez no movimento, produção sonora, um som linear, né? E todo esse conjunto junto, né? Juntamente com o arco reto, passando reto, né? Entre o início do espelho aqui e o cavalete, né? Aqui que a gente vai tocar, tá bom? Bom, notas longas, né? Então, 4 tempos. Repete bastante a corda lá, depois repete bastante a corda ré, sol e mi. Outra coisa depois, façam notas de 2 tempos. Notas de 1 tempo. Notas de meio tempo. E notas de 1/4, que são as semicolcheias, né? Preste bem atenção, que em semicolcheia você não mexe o teu braço, nem o teu antebraço, você só mexe o teu pulso. Ok? Pessoal, como que o violino ele se insere dentro do ambiente de orquestra, né? Esse era o nosso segundo apontamento da aula. O violino, digamos que é o instrumento-chefe de orquestra. Os principais solos de orquestra vão requerer o violino, né? Então a família de violino, o violino está inserido dentro da família dos instrumentos de corda e arco, né? Então nós temos as violas, né, que com relação ao violino ela é um pouco maior, né? Acredito que dá para ver a diferença de tamanho, né, entre ambas. A viola ela tem um som mais grave, né, do que em vista do violino. Ela é tocada em clave de dó, enquanto o violino é tocado em clave de sol.
viola tem um som um pouquinho, né, parecido com o violino, né? Só que o timbre é mais grave, né? E também, dentro da família dos instrumentos de corda e arco, nós temos o violoncelo, né? O violoncelo é um instrumento maior. O violoncelo é um instrumento maior, né? Ele é um instrumento de 4 cordas, assim como a viola e o violino, né? A semelhança dele para a viola é que as notas dele, né, são Lá, Ré, Sol e Dó, assim como a viola, difere do violino exatamente nisso, né? Ele é um pouco maior e dentro da família dos instrumentos de arco e corda, ele é mais grave juntamente com o contrabaixo acústico, né? Uma orquestra composta por violinos, né? Uma fileira de violinos, de primeiros violinos, né? Que faz a linha mais aguda, uma linha de violino, de segundos violinos, que faz uma linha um pouquinho mais grave, né? É composta pela viola, pelo violoncelo, né? Aí vem os instrumentos de madeira, né? Que a gente pode falar que é a flauta, né? Que é o fagote, que é o oboé, né? Instrumentos que são os metais, que são os trombones, os trompetes, as trompas. Nós temos também as percussões, né? Que se dividem em duas famílias, né? As percussões de altura determinada, como o tímpano, né? E instrumentos de altura, percussões de altura indeterminada, como os instrumentos de origem turca, né? Como o bumbo, o prato, né? A caixa também. Bom, e uma orquestra é formada por um grupo de pessoas tocando simultaneamente. Cada uma toca a sua partitura, a sua voz, né? E forma a música, né? A música como nós conhecemos hoje, né? A música tonal, uma música harmônica, uma música com contrapontos, né? Com diferentes instrumentos fazendo suas vozes, e uma música mais moderna com relação ao que era como se fazia no tempo antigo, né? Então, desde o período barroco, nós temos a música polifônica, né? Que é a música como nós a conhecemos hoje, né? Com vários instrumentos fazendo várias vozes diferentes, né? Com contraponto. Né? Antes do período barroco, nós tínhamos a música monofônica, né? Que eram só notas isoladas. E geralmente era só uma voz que executava a música, né? Como se fosse um instrumento apenas soando, né? Aí, assim era a música antes de nós o conhecermos. Então, desde o período barroco, a gente vem se arranjando dessa maneira, com tonal, né? Com instrumentos tocando em conjunto, a música polifônica, a música harmônica, a música com contrapontos. É claro que a música sofreu essas diversas mudanças com o passar do tempo, né? Falando bem rapidamente, no período barroco a gente tinha muito a presença do contraponto, né? E a música era bem presente a questão do contraponto, né? E não existia o piano, né? A gente usava o cravo, nessa época não existia o piano ainda. Outra característica é a questão de perguntas e respostas, que não existia assim, perguntas e respostas como vem acontecendo no período clássico, né?
essas dinâmicas mais marcantes, dinâmica que vai do pianíssimo ao fortíssimo, assim, sabe? Isso não existia, era uma dinâmica um pouquinho mais discreta, né? E um grande representante, né, do período barroco é o Vivaldi, né? E também do final do período barroco ali, o Bach, né? Então todo mundo já escutou aquela música Primavera de Vivaldi, né? Então, essa é uma música interessante do período barroco. Aí vem o classicismo com Mozart, né, e suas mudanças da música, né? No período clássico, a gente tem a música um pouco mais simples, né? Ela fica um pouco mais simplificada do que era antes, né? Não tem essa presença forte e marcante do contraponto. O que o classicismo está mais interessado é na fluidez das frases, né? Então, essa questão de interrupções, assim, ela não é muito interessante no período clássico, né? E a gente vê, né, isso muito presente também nas sonatas, né? O auge das sonatas. Né? Existem muitas sonatas para violino, né? Nesse período clássico. Bom, aí a gente, no fim do clássico, início, na transição do clássico para o romântico, né? Nós temos o compositor Beethoven, né? Que inclusive todo mundo conhece aquele trecho da Nona Sinfonia, né? Então isso não é surpresa para ninguém. E bom, a gente vem depois a transição, a música romântica ela acontece ali no século XIX até o início do século XX, né? Podemos dizer assim. E aí depois vem a música contemporânea, a música moderna, né? Música moderna. E ela é... E, assim, um aspecto interessante da música romântica, acho que não foi dito, é que ela é uma música muito cromática, né? Então a gente pega, assim, diversos compositores do período romântico e a gente tem a grande presença do cromatismo. Então a gente vê, assim, uma presença marcante de peças virtuosas para violino, assim, hiper mega difíceis, né? E assim, e o período romântico termina e vem o período moderno, né? Então, a música moderna ela é marcada ali pelo Debussy, né? A gente pode falar assim. Todo mundo conhece aquela aquela música do Debussy, Claire Debussy, Claire de Lune, né? Debussy. E a gente percebe também que essa música, o período moderno, ele vem pelo acromatismo, né? Então, ela é uma música atonal também. Né? Ela não preza pelo cromatismo nem pela música ser tonal, mas ser atonal, né? Então, isso que é bem interessante. Então, ela começa ali com o Debussy, né? E aí vem um período de guerra, né? E depois do período de guerra a gente tem a música contemporânea, né? Que é o início da música eletrônica ali, e ela fica cada vez mais atonal, né? Com peças para piano, assim, com o cara tocando com o cotovelo, assim, sabe? E fazendo aquelas frases que a princípio são sem sentido, né? Aí depois a música vem sofrendo as suas transformações até chegar ao período de hoje, né? Mas e a questão das orquestras e do violino, que ele sempre foi muito marcante em todo esse período, né? Desde que ele surgiu, entre aspas, como ele é hoje, né? Ali no período barroco, na verdade no período barroco ele era ele era o violino barroco, né? Ele tinha o espelho, ele tinha o braço menor e o espelho menor. Ele não tinha voluta, né? Inicialmente, depois foi incluída a voluta. Mas assim, o violino como ele é conhecido
hoje, entre aspas, desde o período barroco, ele é muito marcante em todas as peças, em todos os compositores. Ele é o carro-chefe na orquestra, né? O Spala, ele é a pessoa mais importante, né? É o violino mais importante, é a pessoa mais importante dentro da orquestra ali depois do maestro, né? E o instrumento mais importante, as peças de orquestra, os solos mais importantes é o violino que faz, sabe? Então é um instrumento de, de timbragem aguda, né? Ele é um instrumento agudo, de altura ele é agudo, e, mas também ele consegue ter eu consigo ter uma resposta grave dele também quando necessário. Então ele é um instrumento muito importante dentro desse ambiente de orquestra, ele é um instrumento muito importante na história da música, né? Restringindo a história da música ao período, ao Renascimento ali, desde o período barroco ali, 1500 em diante. E espero que vocês tenham gostado da aula. Tem muito mais coisas para falar, mas falando um pouco sobre o violino, sobre técnica de arco, sobre como ele é inserido na história da música. Outra coisa, pessoal, na descrição do vídeo, para os meus alunos, né, eu vou deixar um link e eu gostaria que vocês lessem, né, a partir da página referenciada ali no link, ali embaixo na descrição do vídeo, e que vocês fizessem um resumo, né, do que vai ser referenciado ali na descrição do vídeo. Esse link se refere a um método de violino que se chama, que é de um cara chamado Fischer, né, Simon Fischer. E lá ele vai falar sobre técnica de arco, como segurar o arco, como passar o arco. Ele está em inglês, mas eu gostaria que vocês fizessem o esforço de colocar no Google Tradutor e de traduzir, porque ali você vai entender um pouco sobre a técnica de arco, né, como segurar o arco, né, vai reforçar toda essa aula. Então, na descrição do vídeo tem um link com um livro, né, e na descrição também vai ser referenciado as páginas para que vocês possam resumir, né, e depois com esse resumo na próxima semana na monitoria a gente vai conversar sobre o que vocês entenderam daquilo que foi escrito, suas dúvidas, tá? Então qualquer dúvida mandem nos comentários, para os meus alunos podem chamar no grupo do WhatsApp e nos horários de monitoria, tá bom? Muito obrigado. Até mais.